o governo sancionou a lei que restaura o voto de qualidade do CARF. O Conselho é um órgão da Fazenda que decide as disputas tributárias entre os contribuintes e a Receita Federal. Ao passar pela Câmara, o texto foi alterado. E, ao sancionar a lei, o governo vetou alguns trechos, como o que alterava a lei de execução fiscal, que é utilizada para cobrar as dívidas dos contribuintes. Para discutir os vetos, eu converso agora com o professor de Direito da Universidade de São Paulo e também da Fundação Getúlio Vargas, Roberto Quiroga. Professor, boa noite, que bom tê-lo aqui conosco. Eu já começo lhe perguntando a sua avaliação dos vetos que foram feitos pelo governo. Oi, Thaís, boa noite. Olha, realmente nós tivemos aí perto de 13, 14 vetos ao projeto, mas o que é importante dizer? Lá no início, o governo fez um acordo com a OAB e a Abrasca, que é uma entidade que cuida das entidades abertas, e o acordo que foi ajustado lá atrás, ele foi totalmente cumprido pelo governo. É claro que depois, quando chegou no Congresso, o Congresso alterou algumas questões no voto de qualidade. E isso também foi tanto na Câmara quanto no Senado, ou seja, nas duas câmaras nós tivemos alterações. Algumas delas, realmente, o governo vetou, o que já era, de uma certa forma, esperado, porque alterava muitas questões na questão do contencioso tributário. É claro que algumas eram boas para os contribuintes, infelizmente vetou-se, mas eu diria o seguinte, em princípio, tudo aquilo que foi acordado lá no início, e a gente pode falar um pouquinho disso, o governo cumpriu e ele manteve. Então, eu diria que as alterações do Congresso, sim, foram importantes, mas o básico, tudo que tinha sido, de uma certa forma, combinado, ele ficou. Isso é uma coisa que tem acontecido com mais frequência, né, professor? Essas alterações de última hora e o governo acaba reagindo. Por favor, dê sua opinião, sim, sobre esses acordos. Não, então, olha, veja, o que acontece, só para o público saber, o contencioso tributário hoje no Brasil do CARF, ele é monstruoso, ele chega a 1,5 trilhão, né, praticamente, né, 1 trilhão e 500 bilhões de reais, né? Isso provoca, obviamente, uma insegurança muito grande para as empresas e, por outro lado, também uma defasagem muito grande do governo. Então, na verdade, o que se fez? Essa lei que saiu, basicamente, o que ela faz? Ela faz com que, se algum caso lá no CARF empatar, vamos dizer, deu 4-4, né? Ou seja, empatou, agora no desempate vale para o fisco ganha, isso foi alterado. Agora, o importante é que, se empatar, o fisco abre mão da multa e, eventualmente, também dos juros, caso o contribuinte pague esses valores em 12 parcelas. Então, é claro que para o contribuinte não foi a melhor solução, mas dentre as soluções foi aquela solução possível. Então, hoje, uma empresa que for discutir no CARF, se tiver o empate, né, no caso, ela vai ter essa possibilidade de tirar a multa e tirar os juros. E esse acordo, Thaís, foi justamente todo moldado lá no começo do ano, tanto com a OAB federal quanto da Abrasca. Por quê? Porque se imaginava que realmente se quer reduzir o contencioso, né? Se quer reduzir todo esse tamanho desse contencioso monstruoso, né? É claro que, depois do Congresso, algumas coisas foram alteradas. O que se espera agora é saber se o Congresso vai ter uma briga aí com o Executivo ou não e vai querer quebrar o veto do presidente, né? Mas eu diria o seguinte, é claro que não foi a melhor das coisas, a melhor lei possível para o contribuinte, mas, sem dúvida, houve um avanço muito importante na questão do contencioso. Iguala o Brasil a outras práticas no mundo, né? Professor de Direito da USP e da Fundação Getúlio Vargas, professor Roberto Quiroga, obrigada pela sua participação aqui no CNN Prime Time. Uma boa noite, um bom fim de semana. Boa noite para vocês também. Obrigado.